Por favor. Número capítulo 23, verso 19 até o verso 23. Capítulo 23, verso 19 ao 23. Obrigado, Léo, pelo auxílio. Amém, amados? Diz assim, olha: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, não tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Eis que para abençoar que recebi ordem. E ele abençoou, e eu não posso revogar. Não vi iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus é quem está com ele, e aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, e as forças deles são como do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Amém, amados? Diante do encerramento desse ano, diante do desafio que nós crentes temos, eu queria que nós estivéssemos pensando numa seguinte interrogação: quando Deus quer abençoar, quem poderá impedir? Vamos lá? Quando Deus de fato quer fazer uma coisa, quem pode impedir? Eu, nas minhas caminhadas de crente, já ouvi várias pessoas dizerem que Deus promete algo a gente, e a gente não está no lugar, e a gente não merece, e aí Deus retira a sua promessa. E aí eu fiquei a pensar no amadurecimento da minha caminhada cristã. Quando é que o crente merece alguma coisa? Quando é que um crente merece de fato um lugar de destaque? Quando é que um crente de fato tem dignidade de receber alguma bênção de Deus? E eu cheguei à conclusão de forma bíblica, e que em nenhum momento, nem eu, nem você, tem merecimento de nada. Mas a gente persiste em achar que Deus nos dá alguma coisa porque nós somos bons. E o texto, o qual eu li para vocês, retrata a história do povo de Deus no Antigo Testamento, que era Israel. E eu te pergunto, o que Israel fez para ser escolhido de Deus? O que Israel fez para ser as meninas dos olhos de Deus? O que Israel fez para ser a nação eleita entre todas as nações? Eu te pergunto, o que é que Israel fez? A resposta é nada. E aí eu comecei a pensar, meus queridos, no Israel que representa o povo de Deus na antiga aliança, que até hoje se perpetua hoje. E comecei a ver o Israel, o Estado, cerca de 70 anos recém-emancipado, recém-criado pela ONU em 48. E eu comecei a ver uma coisa, que em nossa nação, dezenas de vezes maiores, potentes, todas as coisas que teria para crescer. E comecei a entender que Israel é tamanho do estado de Sergipe, o menor estado da federação. Comecei a entender que Israel já tem 10 prêmios Nobel, ou Nobel. Que Israel é uma das grandes potências bélicas de irrigação, tudo que você possa imaginar. E aí eu comecei a pensar, o que é que tem a ver esse texto com esses dados que eu tenho a mostrar a você? Tem tudo. Porque esse Israel representa aquilo que Deus disse a Balaão: olha, eles querem jogar o encantamento, mas eu não posso revogar aquilo que Deus de fato designou.
Eu quero dizer a você, se você não conquistou aquilo que você sonha em 2018, sabe por que não conquistou? Porque o Deus não designou. Porque se Deus tivesse designado, com certeza, se Deus tivesse assinado, se Deus tivesse decretado, determinado, não haveria ninguém que poderia resistir à vontade de Deus. Mas você poderia dizer, pastor, mas eu queria isso para a glória de Deus, eu queria isso para os sonhos, para fazer o nome do Senhor engrandecido. Mas muitas vezes Deus não nos dá coisa, porque Ele sabe que aquilo de fato não é propenso, não é bênção para a gente pede uma coisa, e a Bíblia diz, nós pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir. E aí eu quero dizer que assim como Israel realmente tinha um mistério com Deus, a igreja, que somos nós, tem um mistério com o Senhor. Amém? Tem a bênção de Deus. A igreja, o povo de Deus, de fato, mesmo que as pessoas queiram nos envergonhar, mesmo que as pessoas queiram, de fato, meus queridos, nos ver embaixo, mesmo que as pessoas queiram, de fato, fazer com que a gente não cresça, não prospere, não seja abençoado, mas eu quero dizer, se Deus chamou você para ser bênção, não vai ser o inferno, não vai ser a oposição, não vai ser oração contrária, no dia que Deus designar, que Deus marcar, não tem quem possa resistir àquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Amém? Deus chamou Israel e Deus te chamou. E aí eu quero dizer a vocês, meus queridos, pontuar basicamente diante dessa temática em que quando Deus quer de fato abençoar, quem poderá impedir? Vamos lá dizer, quando... Eu sei que muitos de vocês não jantaram, mas não é possível que não tenha mais fôlego. Vamos lá? Quem é que pode impedir? Ninguém. Mas aí eu queria pontuar 3 verdades dentro dessa verdade central. É que, de fato, quando Deus quer abençoar, quem poderá impedir? Porque, de fato, não haverá impedimento para as bênçãos de Deus em nossas vidas. Primeiramente, porque Deus é um Deus de promessa. E eu diria, Deus não é um Deus de promessa, mas Deus é o Deus de promessa. Amém, amados? Eu quero dizer a você, quando o crente tem uma promessa de Deus, ele pode descansar. Quando um crente tem uma promessa de Deus, ele pode ter certeza que promessa de Deus é irrevogável. É isso que Deus está mostrando. Israel era uma nação que Deus, quem é o patriarca de Israel primário? É Abraão. Deus chamou um idólatra Abraão, de uma terra realmente totalmente idólatra, de uma família que não tinha tradição, é dentro da linhagem divina, mas Deus chama ele, Deus escolhe ele, Deus abençoa ele, diz, farei de ti realmente paz de multidão. E eu digo uma coisa a você, se Deus tem uma promessa em você, se ela não cumpriu em 2017, eu não sei se é 2018, eu só sei dizer uma coisa a você, antes que você parta dessa vida para outra, você tem que realmente cumprir o que Deus designou. É isso que eu tenho a dizer a você de forma primária, porque Deus tem uma promessa, meus queridos. Ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diria e não faria, falaria e não confirmaria. Ou seja, Deus é um Deus que promete e Deus cumpre. Eu comecei a analisar o texto aqui, diz aqui, porventura não tendo ele prometido, não é prometendo. O verbo não está no gerúndio, mas a promessa de Deus é instantânea, é no particípio. Ele diz, ele prometeu e pronto. Muitas vezes nós dizemos, Deus prometeu, mas Deus, cadê a promessa? Promete novamente? Não, Deus só tem uma promessa. Diga, Deus só tem uma promessa. E essa promessa, sendo de Deus, querendo eu, vai se cumprir. Deus prometeu a Israel. Eu fico vendo aí o povo aí no Facebook, acabando com Trump, o que Trump não sei o que. Eu quero dizer que Trump está nos Estados Unidos porque Deus levantou ele. Você sabia disso? Deus levanta de Satanás a qualquer coisa. A gente acha que Deus só mexe com peça boa. Uma peça da minha qualidade não é boa. E Deus levantou.
Uma perto da tua qualidade não presta, mas Deus te chamou. Meus queridos, Deus realmente, desde o texto sagrado, que Ele pega da mesma massa, levanta vaso de honra e vaso de desonra. E para que Deus levantou Trump? Para mostrar que aquela terra Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó e a sua descendência. Deus tem uma promessa. E se Deus tem, morre gente, se muda gente. Deus faz qualquer coisa, mas promessa de Deus se cumpre. Você pode dizer amém? Sabe por quê? De fato a promessa é irrevogável, porque de fato Deus é o Deus de promessa. Ele diz, o 19, vamos todos juntos, vamos lá o 19. Olha, escute bem, Deus não é homem para que minta. Tem nada a qualidade desses políticos que a gente vê por aí, que para ganhar promete o céu, a terra, o inferno e o purgatório junto. Mas Deus diz aqui, Ele não é homem para que minta, e o quê? E diz o quê? Deus é Deus de promessa. Ele disse, e Ele cumpre. Ah, pastor, mas alguém disse e não se cumpriu. Se alguém disse em nome do Senhor, vai se cumprir. Se alguém disse em nome dele mesmo, pode se preparar que não se cumpre. Agora eu tenho uma convicção, quando Deus promete, Deus cumpre. Deus é Deus. Agora alguns dizem, assim diz o Senhor, sem Deus ter dito. Mas se Deus diz, Deus cumpre. Por quê? Porque Ele não mente. Amém? Se existe uma coisa impossível para Deus, é Deus mentir. Deus é irrevogável em suas promessas. Se Deus diz, Deus cumpre. Amém? Além disso, dele ser o Deus de promessa, Ele é o Deus abençoador, meus queridos. A bênção de Deus vem por gravidade. Você já observou, tem gente que diz, eu quero isso, eu quero ser pastor. Ele faz toda a qualidade de seminário, ele vai para toda a qualidade de coisa, ele baba o pastor, o presidente, ele dá caneca, ele faz tudo. Aí Deus não chama ele. Aí tem um cabo que não quer ser nada, ele diz, eu vou chamar você. Já observou como foi a chamada de Deus para com Davi? Todos os homens arrão, chegou lá, o profeta disse, daqui, Deus, não é, passa 1, 2, 3, tem mais não, só tem um, perdido, lá por trás da armalhada. O pequeno Davi está lá, manda chamar, todo mundo de pé. Se o lugar é seu, eles têm que estar de pé, esperando. Se a cadeira é minha, ela foi marcada para mim, e ninguém vai sentar. Eu acho tão ignorante. Deus me colocou naquele ambiente, mas o cara vai me puxar do tapete. Rapaz, foi Deus. Se foi Deus, descansa. Alguém pode tentar puxar o tapete, aí Deus derruba ele. Deus mata ele. Deus sacode ele. Eu não sei o que Deus vai fazer. Só sei de uma coisa, que quando Deus promete, Ele cumpre. E aí veio uma coisa, além de Deus ser o Deus de promessa, Ele é o Deus abençoador. Analise comigo a complexidade desse verso 20, meus queridos. Olha o que é que diz aqui. És o quê? Vamos lá? Esse cara, ele recebeu uma grande quantidade de dinheiro para amaldiçoar Israel. Balaão recebeu de Balaque todas as honrarias que um homem poderia receber. Quando ele jogava o catimbó, a bruxaria, Deus transformava a bruxaria em bênção. Eu ignoro quando qualidade de crente, eu estou com medo, ore por mim, porque estão botando realmente o meu nome na boca do sapo, do jacaré, costuraram, jogaram lá não sei na onde. Está bom de se converter esse crente. Porque um crente tem que entender que quando Deus, o que ele diz, eu recebi o quê? Mandato, na minha palavra, eu recebi ordem para abençoar. Já observou aquele tipo de igreja? Foi de uma época de que tinha um profeta na igreja, acaba um perfume para o profeta, um sapato para o profeta, porque ele soltava uma profecia de Joel, ao bel prazer do que dava o sapato. Eu só quero dizer uma coisa, profeta de Deus, ele não tem escolhido, ele fala o que Deus manda. Se seja cajado, e não tem arrumadinho.
A Balaão queria amaldiçoar, mas eu tenho que dizer uma coisa a você, Balaque. Eu recebi, foi ordem para abençoar. Alguém talvez não possa nem gostar de você. Eu posso até não gostar do Léo, mas se Deus de fato tem algo com o Léo, quem sou eu? Não, mas eu não vou dar o espaço a Léo. Eu não gosto de Nalva, porque eu não quero que ela cresça. Tem uma coisa, Jesus, ou eu mudo, ou eu morro, mas a promessa de Deus na vida dos dois tem que se cumprir. Balaão não queria abençoar, mas ele disse: eu recebi o quê? Ordem. E quem está debaixo de ordem tem que fazer o que o Senhor mandar. Se não se cumpriu, porque Deus não designou. Se Deus designar, o pastor pode não gostar de você. Eu queria a congregação tal, Deus me levou para lá. O pastor não quis, não, porque Deus não quis. Porque se Deus quisesse, a coisa tem que acontecer. Você crê nisso? Entenda isso. Compreenda que Deus é Senhor. É o Deus de promessa. É o Deus abençoador. Alguém pode não querer nem abençoar, mas ele diz: eu recebi ordem para abençoar. E se Deus abençoou, o que é que diz o texto? Eu não posso o quê? Revogar. E tem muito crente que acha que pode revogar. Pensa de Deus. Maldição hereditária, não sei o que, não recebi, porque mandaram uma bruxaria para o meu tataravó, o escancha-vento, e assim vai. Eu quero dizer, se Deus prometeu, a maldição está quebrada, a promessa de Deus está de pé. É Deus que faz, é Deus que diz, é Deus que promete, e é Ele que executa, meus queridos. E aí descansa naquilo que Deus tem para mim e para ti. Recapitulando, Deus é um Deus de promessa. Vamos lá, Deus é um Deus. Deus é o Deus abençoador. E por fim, Deus é um Deus que anula encantamento. Olha o que é que diz o verso. Antes vamos ver aqui o verso 21. A última parte. O Senhor, seu Deus, está com ele. Vamos lá. Vamos repetir o verso 21 completo. Vamos lá? Porque Israel chegou onde chegou? Porque era bom? Qual é o segredo? Deus era com ele. Qual é o teu segredo? Deus é contigo? Deus é contigo? Deus é contigo? Se Deus é contigo, tem diferença. Pode vir a bruxaria, pode vir a oração contrária, pode vir o olho gordo, pode jogar sal grosso, pode jogar sal fino, pode jogar toda qualidade de coisa. Se Deus é contigo, tem diferença. Deus faz diferente. Deus é diferença. Israel, meu amado, até hoje prospera e é uma nação forte e próspera, porque Deus tem uma promessa em Israel. Eu quero encorajar você, se você tem promessa de Deus, quem tem, quem crê, descanse, descanse, que promessa de Deus é irrevogável. Você talvez possa entrar 2017, 2018 desanimado, porque não se cumpriu, mas se é promessa de Deus, descanse, que no tempo exato ela há de se cumprir. Amém? Por fim, Deus é um Deus que anula encantamento. Analise comigo o verso 23. Pois contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, pois, quem poderá dizer de Jacó e de Israel? Que coisas tem feito Deus? Ou seja, em síntese, contra Israel não há encantamento. Quem é o Israel de Deus? Quem é o Israel de Deus? É o povo dele. E a palavra diz: não há encantamento. Pode jogar, mas passa. Pode jogar para a direita, passa. Pode jogar por cima, passa. Por baixo, há uma proteção. Há uma cúpula. Por isso que eu não creio em oração contrária. Eu creio, o que derruba crente não é o tamanho do Satanás, mas é o meu, o teu pecado. O que afasta eu de Cristo não é o demônio, mas é a minha iniquidade diante de Deus. Amém?
E aí nunca esqueça que Deus é um Deus o quê? De promessa, um Deus abençoador e um Deus que anula encantamento. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus no qual você vai adorar nesta noite. É o Deus que fez muito em 2017 e eu creio que fará muito em 2018. É um Deus que tem uma promessa na minha vida. É um Deus que vai cumprir não porque eu sou bom. Ele vai cumprir, meus queridos, não porque eu presto. Ele vai cumprir porque Ele é Deus. E aí eu encerro essa verdade, essa aplicação no texto. Não se orgulhe porque Deus te chamou para você ser um motorista, um pastor, um prefeito, um médico, um engenheiro. E se orgulhe disso. Se você foi chamado para alguma coisa, glorifique a Deus onde Deus te chamou. Amém? Adore ao Senhor. Honre ao Senhor. E entenda que se Deus tem promessa na minha e na tua vida, Ele vai, o quê? Cumprir. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir a promessa. Amém? Vamos nos colocar de pé.